Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula anterior, nós vimos aí rapidamente, né, na prática, como que funciona o método decode-date. E agora nessa aula, eu vou mostrar para vocês um método nativo também do Delphi que faz o contrário, né? Ele vai montar uma data a partir das partes, né, que ele recebe. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona rapidamente na prática. Como o objetivo dessas aulas são bem rápidas, né, só para dar algumas dicas, mostrar aí funções, métodos nativos que algumas pessoas às vezes desconhecem, né, que existe no Delphi. Então, eu vou começar aqui um novo projeto bem simples, bem didático para a gente ver como que funciona. Eu vou colocar aqui três componentes label edit, tá? Então eu vou colocar um para o dia, vou chamar de dt dia, um para o mês, que eu vou chamar de dt mês, e outro para o ano, que eu vou chamar de dt ano. Então, basicamente, esses três edits aqui, tá? Bem simples, onde o usuário vai informar um dia, vai informar um mês e vai informar o ano, e ele vai montar a data a partir dessas três partes, né, separadas aqui. Então, na aula passada, quando eu estava comentando sobre o decode date, né, eu comentei que às vezes, por exemplo, é comum utilizar essa técnica para poder calcular, tratar, né, questão de dia, mês, na hora de gerar um boleto, na hora de gerar uma fatura, enfim, uma infinidade de questões. E claro, uma vez que você desmontou a data, trabalhou com o dia do jeito que você quer, ou de acordo com a necessidade, né, do software, do sistema, você precisa depois montar essa data de volta. E é justamente esse método que entra em ação. Então aqui eu vou só mudar o caption, né, desses label edit aqui, para ficar visualmente mais legível, né? Então vou colocar aqui dia, mês e ano. Beleza? Então, só recapitulando, o método encodeDate, ele faz o processo inverso do método decodeDate. Enquanto o método decodeDate, ele desmonta a data em três partes, né, dia, mês e ano, o encodeDate, ele monta uma data a partir dos números do ano, do mês e dia. Então, isso é fundamental para quando a gente precisa construir datas, né, dentro do nosso projeto, em determinados momentos e situações. Então vamos lá, vou colocar aqui um botão montar, vou colocar aqui ó, montar data, vou colocar o caption dele só de montar, tá? Montar data, pronto. Vou até diminuir aqui para ficar pequeno, o objetivo aqui é só a gente visualizar como funciona isso, perfeito? Então duplo clique aqui no botão mudar data, eu já vou chamar o método aqui ó, montar data, beleza? Vou colocar aqui ó, montar data, não existe ainda um método, né? Tá dando erro aqui. Eu vou criá-lo agora aqui em cima. Então eu vou declarar aqui, né, esse método como uma procedure. Então procedure montar data, Shift Ctrl C, vamos implementar. Beleza? Então, pessoal, percebe, eu vou chamar aqui ó, o método encodeDate. Ó, percebe que ele pede aqui três parâmetros. O primeiro é o ano, né, que é o número do ano, o número do mês e o último número do dia. Então, passando essas três partes separadamente, que em algum momento você já desmembrou, já desmontou, fez o cálculo que você precisa, o tratamento que você precisa, e agora você precisa montar de volta essa data. Então, você passa essas três partes da data e esse método, né, ele vai devolver, ó, ele é uma function, então ele vai devolver um valor do tipo tDateTime, que nada mais é que a data montada. Outro sim, que é importante dizer, que se a gente tentar passar algum valor inválido para qualquer um desses parâmetros que ele pede aqui, ele vai levantar uma exceção dizendo que é inválido, né? Então, se eu tentar passar aqui no mês o número 13 ou no dia o número 40, por exemplo, ele vai levantar uma exceção porque não existe o mês 13 e não existe o dia 40.
Então ele já tem toda essa tratativa aqui, que inclusive a gente pode colocar isso dentro de um bloco etc para a gente tratar, né, no caso ocorra essa exceção aqui. Eu não vou fazer nenhum tipo de tratamento específico. Se passar um valor inválido, eu simplesmente vou mostrar uma mensagem aqui, ó, dizendo que o valor é inválido. Então, se cair na exceção, porque foi passado algum valor inválido de mês, ano, dia, ele vai cair aqui na exceção e eu simplesmente vou emitir uma mensagem dizendo, ó, vou colocar aqui, ó, valores, né? Valores para a montagem da data inválidos. E aí eu posso até pegar aqui a mensagem original, né? Jogar aqui na linha de baixo, dar uma quebra de linha aqui e jogar na linha de baixo esta mensagem original capturada pela classe de exceção, tá? Bom, vamos lá. Então eu preciso montar a data. Como exemplo aqui eu vou pegar os valores que forem informados aqui nesses campos e vou montar a data. Assim como o método decodeDate, o método encodeDate também pede esses parâmetros aqui do tipo Word. Né? O tipo Word, né, como eu já mencionei meio ali por cima rapidinho, ele é também um valor numérico inteiro, só que com um tamanho de memória, né, uma alocação menor. Então é usado para valores pequenos mesmo, tá? Do tipo inteiro. Então eu vou usar aqui o L dia, L mês e L ano. Tinha um pessoal que comentou por que do L. Esse L aqui é só para dizer que é uma variável local, tá? A questão de nomenclatura, vocês podem colocar o nome que vocês achar melhor, desde que seja nítido, né? E claro o nome das variáveis. Mas aqui é costume, eu sempre coloco L na frente para indicar que é uma variável local, nada demais. É um padrãozinho aí que uma boa parte dos programadores Delphi usam, tá? Mas tranquilo em relação a isso, não tem uma explicação ou um motivo, né, do porquê usar o L. É só por isso mesmo. Então vou declarar aqui do tipo Word, né? E como ele vai devolver para mim uma data completa no formato tDateTime, né, com dia, mês e ano junto, formatado, então eu vou precisar de uma variável para armazenar essa data montada a partir dos valores que eu vou ler aqui dos componentes, né? Tanto que, como eu havia dito, o método encodeDate ele vai retornar um tDateTime, né? Então eu preciso criar uma variável aqui chamada data, por exemplo, do tipo tDateTime. Como eu estou usando o encodeDate, ele vai desconsiderar, né, obviamente, a parte da hora, vai vir zerada, ele vai considerar só a parte da data. Se eu quiser considerar o horário também, aí eu teria que usar o encodeDateTime, tá? Que a gente pode depois falar em outro momento. Eu vou colocar então aqui, ó, vou falar que a variável LData vai receber a data que for montada pelo método encodeDate. E onde estão as partes dessa data que ele vai montar? Então, eles estão aqui dentro desses componentes. Então, obviamente, como vocês que trabalham com Delphi já sabem, né, esses componentes aqui armazenam valores no formato string, né, texto. Então, a gente precisa converter esses textos para número, né, para inteiro, para a gente poder repassar aqui para dentro do método. Então, eu vou alimentar as variáveis aqui. Então, eu vou primeiro pegar a variável LDia e vou pegar o valor que está digitado dentro desse campo, dia, né, que é o EDT dia, e transformar ele inteiro para poder armazenar dentro dessa variável. Então, vou colocar aqui, usar aqui na função de conversão, str2int, que vai converter um valor string para inteiro. Quem que é esse valor string que eu vou converter? O que está dentro do meu componente edtDia. Então pega a propriedade text, onde está o conteúdo, converto esse conteúdo para inteiro e armazeno dentro da variável dia. A mesma coisa eu vou fazer para os demais. Então para o mês também a mesma coisa, ó. str2int do que está dentro do edt mês e a mesma coisa aqui para o ano. Uma vez que eu tenho já esses valores convertidos, aí sim eu posso montar a data agora. Então ele vai perguntar aqui quem que é o ano, que está dentro da variável ano. Vai perguntar quem que é o mês, que está dentro da variável mês. E vai perguntar quem que é o dia, que está dentro da variável LDia. Tá? Aqui é um exemplo, como eu disse, didático,
Mas em situações do dia a dia, você pode ter desmontado uma data para gerar parcelas, por exemplo. Depois, no final, você precisa montar essas datas. Aí você vai aplicar o encode date para poder montar de volta essas datas e gerar ali parcelamentos, por exemplo, né? É só um exemplo que eu estou citando aqui. Então, uma vez que eu já tenho todas as partes aqui, eu passo ela para dentro do método encode_date, ele vai montar, baseado nisso, a minha data. Então, também aqui não precisa fazer copy, concatenação com string, todo aquele trabalho extenso, manual, tá? O método encode ele já faz isso e te devolve a data prontinha, montada. E se for passada alguma data inválida, ele vai cair na exceção aqui e vai interromper a execução da aplicação. Então, a gente precisa depois de tudo, no final, mostrar essa data, né? Depois de feita, de montada. Então eu vou dar um show message para mostrar a data, ó. Ó, data completa. Aí agora eu preciso pegar essa data e mostrar dentro da mensagem. Como a mensagem é um texto, é uma string, e aqui a gente está dizendo que a variável é data do tipo date, tá? Então a gente precisa converter o conteúdo dessa variável de datetime para string para poder exibir dentro da mensagem. Então, simplesmente vou chamar o método date_str para converter que data, o que está dentro da variável data, que foi minha data montada pelo método. Vou converter ela para string para mostrar dentro da mensagem. Bom, aqui embaixo está dando erro porque falta passar os demais parâmetros, né, desse método. Com o message dialog ele pede aqui a mensagem que vai ser exibida, ele pede o tipo de ícone que vai aparecer na mensagem, então eu vou colocar mt error, né, que é uma mensagem de erro. Se cair aqui porque foi um erro. Não repare meu inglês, tá? Eu não sou professor de inglês, tem um pessoal que fica comentando do meu inglês, gente. Não esquenta com isso porque tá? Não é aula de inglês aqui. Preciso dizer os botões que vai ter nessa mensagem, então vai ser um botão OK só mesmo. E aqui, né, se tiver arquivo de help, não é o caso, botão padrão, deixa assim mesmo. Vamos lá então, vamos executar isso aqui, vamos ver se funciona. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar então aqui só para vocês verem, tá? Vou jogar aqui, ó, dia 40 do mês 5, ou melhor, vou colocar o mês 10, tá? De 2025, beleza? Então eu vou clicar aqui em montar data, ele tem que dar exceção, tem que cair na exceção porque 40 não é um dia válido. Então, ó, caiu na exceção. Falou, valores para montagem da data inválidos, que foi a mensagem que eu coloquei aqui. E logo na linha de baixo a mensagem original daquele captura da exceção, que é invalid argument to date encode, né? Que é argumento inválido para montagem da data aí, no caso aqui o dia. Então, se eu vim aqui colocar agora um dia válido e colocar aqui mês 13, ele vai dar exceção de novo, porque não existe. Entenderam? Então, é bem legal aqui que o método ele já trata a exceção e você não corre o risco de gerar uma data inválida, por exemplo, no teu sistema, né? Certo? Então, vou colocar agora uma data válida, né? Vou colocar aqui, ó, 29/10/2025 e ele montou a data. Então, eu passei aqui os valores separados e ele me gerou a data montada completa. Então é isso, pessoal. Aqui eu gravei essa aula aqui bem rápido mesmo, só para mostrar para vocês, tá? Com a ideia aqui é trazer dicas rápidas, né? Então não estou entrando em muitos detalhes, né? Já estou pressupondo aqui que você que está assistindo essa aula já conhece, já trabalha com Delphi, já tem algum contato com a linguagem Delphi. Então vocês observam que eu não estou detalhando muito a explicação de código, estou sendo mais direto e rápido, porque o objetivo é isso, mostrar já para quem já conhece, né? Já trabalha com a linguagem Delphi. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês na videoaula de hoje. Então usem o encode_date sempre que vocês precisar criar datas a partir de valores, né? Ano, mês e dia separado. Por exemplo, montar datas de vencimento, para gerar algum tipo de relatório específico e etc. Enfim, tá aí o método, como usa, e espero que vocês tenham gostado dessa dica e vou ficando por aqui, até a próxima.